Gente, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer, né, doutor Serginho, e a toda a equipe, né, do Jovem Gasco, do qual eu participo. E acho que o Toninho falou uma coisa muito interessante, né? A primeira vez que eu falei no congresso, existia uma gold line, que os palestrantes andavam no ônibus, a Adélia lembra disso, né, Adélia? A gente andava no ônibus e as pessoas do congresso andavam no outro, né? E hoje essa experiência que o Toninho, a Fernanda teve junto do Toninho, uma experiência única. Né? No café da manhã eu sentei com o Jovem Gasco, com o Marcos, a gente conversava, olha, a gente tem um projeto junto, vamos fazer alguma coisa junto, né? Então vocês estão tendo um momento assim, que eu considero histórico na gastroenterologia, que é estar perto de quem escreveu os livros, quem escreveu o capítulo, e perguntar, é isso mesmo? Eu já vi várias vezes as pessoas dando aula, e aquilo que está na aula não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar de TAG? Levanta a mão. Viram? Eu acho que essa aula é importante. Então, quando a gente montou toda a programação foi para vocês, Jovem Gastos. São temas que podem ser relevantes na vida de vocês. A partir de segunda-feira, quando vocês atenderem um paciente, vocês vão observar que vocês vão deixar de passar, perdendo muitos diagnósticos. Esse é meu currículo e eu tenho conflito de interesse, sim. Toda vez que eu vejo um paciente que chega com essa cara, com essa resposta ruim à alimentação, eu fico deprimida. E quem somos culpados? Somos nós. Quer dizer, a gente não, porque a gente está estudando. Mas são os nutrólogos, nutelas, né? São aquelas, nutela é aquele, sabe, né? São os nutricionistas, entre aspas, que estão causando esse problema para a gente, gastroenterologista, responder. Então, hoje, o TAG é considerado um distúrbio alimentar, já está nas DSMs e é considerado um distúrbio psiquiátrico. Bem, essa imagem, toda a aula já está disponível para vocês, essa imagem é fantástica, gente. Eu fui convidada para escrever um capítulo de livro junto com a Adélia e a gente colocou essa imagem no livro. O que é essa imagem? É a primeira vez que existe uma interação entre a gastroenterologia e a psiquiatria de uma maneira evidente. Né? Eu sou hoje muito mais psiquiatra do que gastro. Né? Os meus pacientes, eu trabalho só com doenças funcionais. Lá em BH eles falam assim, esse paciente é gravera, esse paciente é gravera. Por quê? É um paciente difícil. Aquele paciente já fez endoscopia, colônia, retoscopia, já fez tudo. Mas ele continua doente. E esses pacientes chegam, eu não posso comer lactose, não posso comer frutose, não posso comer glúten, não posso ser feliz, ele tem que ser triste, né? Porque ele tem um estudo psiquiátrico. E vocês agora vão ter a oportunidade de tratar ele, de abordar esse paciente e não ter preguiça desse paciente. Porque a gente tem preguiça, não tem? Fala a verdade. Pode ser falar, meu Deus, quem não marcou o meu colega, né? Então essa imagem é bem interessante, vocês conseguem ver claramente essa interseção. É um paciente que ele tem vários sintomas gastrointestinais e ele não consegue sair desse ciclo. Foi muito interessante, hoje todo mundo está citando a Nadia, né? Porque os neuromoduladores passam a ser a medicação mais utilizada no consultório. O transtorno alimentar, então, ele já está nessa classificação, que são as principais doenças dos 3 tipos de transtornos alimentares, ainda junto com a anorexia. E eles fizeram esse estudo interessante, pegaram um grupo de pacientes, mais de 300 pacientes, e viram que 60% tinha artrite. Artrite é a mesma coisa, claro, só que em inglês. Viu minha primeira pergunta? Quantos diagnósticos nós deixamos de fazer? E sabe quem é culpado? Eu vejo, eu sou uma das culpadas, eu levanto a minha culpa. Em 2014, eu publiquei um artigo sobre a importância da dieta Food Medicine e divulguei isso amplamente. Hoje, todo mundo entra no aplicativo da Monash University e faz a dieta Food Medicine e alimentação e vai desenvolver o quadro de TAG. Esse trabalho, então, tem 10 anos de evolução, de acompanhamento desses pacientes. Então, essa doença existe há muito tempo, né? O que é o TAG, então? Tem certeza que vocês estão ansiosos para saber, né? É um comportamento anormal em relação à comida. É aquela imagem que eu deixei no início, né? Hoje, a pessoa deixa de ter uma interação social. Ela não quer sair com um colega, ela não quer namorar, não quer dizer nada. Ela vive em função da comida dela e da hipervigilância. Eu tive um gasto, eu tive isso. Eu falo para o paciente sempre assim, gente, o dia que eu levantar e não sentir nada, eu morri. Todo mundo sente alguma coisa. E as pessoas não querem sentir nada, né?
O paciente, ele tem essa questão neurosensorial muito aguçada, ele pode ocorrer em qualquer idade, gente. Quem trabalha na pediatria, eu atendo muito pediatria, em Belo Horizonte a gente tem uma carência de gases pediatras, de crianças muito pequenas, com esse quadro, né? E a tiroidogênese, infelizmente, não está estabelecida. Como não está estabelecida, a prevalência também é difícil da gente saber. Qual é a prevalência de pálio? Gente, ela é muito alta, eu posso garantir para vocês. Claro que minha amostra é viciada, né? Eu recebo esses pacientes, são de final de vida, né? Porque ninguém quer abordar esse paciente, ninguém quer esse paciente. Eu já fui endoscopista, é muito melhor ser endoscopista. Paciente de ansiedade, você vai lá e resolve o diagnóstico. Quando você resolve, recebe esse paciente, meu Deus, o que eu vou fazer com ele, né? E isso começa na adolescência, tá? A gente precisa diferenciar TARI de anorexia nervosa e de bulimia. Isso é muito importante, né? E, por exemplo, a anorexia é o medo de comer por engordar. O TARI não, muitos desses pacientes gordos, né? Porque ele tira um tipo de alimento e troca por outro que come. As apresentações mais frequentes que nós temos, 3 tipos, é a falta de interesse por comer. Ele perde qualquer interesse. Né? Ele não quer comer, ele tira as atividades que possam ter interesse. Ele começa a comer sozinho no quarto. Ele começa a criar o alimento dele, é a coisa mais importante da vida dele. Né? Ou não. Quer dizer, o ato de comer, mas ele acaba excluindo a comida da alimentação. Essa sensação tem muito a ver com autismo. Alguns pacientes são autistas. Aquela textura do alimento. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de coisa daquelas carnes mole, sabe? Você come assim, ele dá um mal-estar. E ele começa, mole eu não como, duro eu não como, crespo eu não como. E a vida dele começa a ficar muito restrita realmente a alimentar. Né? Evitar comer devido a consequências que a alimentação vai trazer. Eu não como porque eu acho que eu vou passar mal. Né? Qual é o diagnóstico? Gente, primeiro chama empatia do médico. Não tem falta de paciência para esse paciente. Escutar a história dele completa. Eles fizeram um estudo muito interessante que o médico interrompe a consulta do paciente antes de 1 minuto. Ele não deixa o paciente falar. Né? Escuta o paciente, ele está cansado. Ele traz aquelas pilhas de exame para você investigar. Eu, no meu histórico, não sei muito interessante que eu digo a anamnese, eu digo os exames. Às vezes eu passo 5, 10, 15 minutos depois da anamnese ditando os resultados. Eu vejo, e muitas vezes o paciente tinha uma intolerância mesmo, ele tinha uma doença celíaca, mas a maioria não tem nada. Foi dado um diagnóstico errôneo para ele. Ele depende muito de suplementos. Você já atendeu o paciente de uma lista de suplementos desse tamanho? É esse tipo de paciente. Né? Ele não come, mas ele quer ser suplementado. Né? Ele tem uma interferência, como eu falei, no comprometimento psicossocial dele, e muitos têm perda, caso clássico, tem perda de peso. Bem, o exame físico, a história é muito importante. Né? E o exame físico vai trazer informações, o paciente precisa disso. O paciente precisa que você o examine. Você tem certeza que é aquilo, mas ele fala, doutor, nem pegou em mim. Então examina, olha a pressão, olha o escudo, olha o ouvido, olha a garganta, né? Muitas vezes os pacientes às vezes têm um problema de dentadura, uma ajuste oclusal, alguma coisa. E os exames complementares são complementares. Para quem não teve atenção no meu currículo, eu sou patologista clínica, minha primeira residência. Então, a gente não precisa pedir todos os exames que existem no mundo, só os que vão dar o diagnóstico. Bom? O diagnóstico de PARI, ele pode cruzar muito com os transtornos de espectro autista, como eu falei, e TDAH também. Então, às vezes, a gente precisa de uma interação com o psiquiatra, uma interação com o EBA dessa criança para a gente poder examinar. Tá? O diagnóstico da relação às doenças da interação do intestino-cérebro, esse nome vai mudar, mas eu continuo achando esse nome errado. Né? Porque hoje a gente tem estudos da interação de faringe, de esôfago, de estômago, não temos? Por que eu estudo da interação do intestino-cérebro? Né? Sabe esse nome? Eu acho que esse nome não ficou legal. Né? A gente escreveu um livro, um capítulo, a pedido do Toninho, que foi um dos capítulos que eu mais uso no meu consultório, que é o de estudos da interação. Eu mostro para o paciente, está vendo? Você já fez esse exame, você já fez esse exame, já fez esse exame, então, seu quadro é um estudo de interação, cérebro, algum órgão. Isso, olha que você nomeia, se você nomeia para o paciente o diagnóstico, ele fica muito feliz. Olha, você tem um TARI. Eu vou te ajudar a gente sair disso. É fácil?
Não, é muito difícil, mas a gente está junto, né? Esse trabalho eu deixei para vocês também, para vocês consultarem. É uma validação de um questionário que é online, tem 9 perguntas, e você vai verificar se o paciente tem risco de detalhe ou não. Então, esse online é muito, muito importante, e você, através da pontuação, você olha, realmente você tem esse diagnóstico, né? Como é o tratamento, então? Várias abordagens já foram contempladas. Aqui, por exemplo, para crianças, eles usam estimulantes de apetite, a gente nunca usa isso em adultos. Se eu for usar alguma coisa, eu vou usar alguma droga, seja neuromoduladora, que leve ao aumento de apetite, como, por exemplo, a mirtazapina. Eu tenho usado muito, uma ótima experiência. A mirtazapina é uma droga muito boa para isso. Só que tem um detalhe, gente. Não é antidepressivo, é um neuromodulador que vai agir no eixo cérebro, para o paciente se sentir feliz. Porque se você falar, se passar um antidepressivo, ele fala, eu não sou depressivo, eu não sou doido. Não, ele não é doido. Ele está passando por um momento difícil na vida dele e você está ali para socorrer. Vocês são jovens gastos? Querem ser médicos diferentes? Querem ser médicos diferentes daqueles que fazem uma pós-graduação no final de semana? É isso que vocês têm que fazer. Escutar, acolher e dar novas opções diagnósticas e terapêuticas. Antidepressivos, então, tem vários citados na literatura, na minha experiência, eu uso muito a mirtazapina, como eu falei para vocês. Uso muito tricíclico, porque eu sou de uma geração um pouco velha. Esse ano eu faço 35 anos, e eu uso triciclo há mais de 30 anos, porque é o que eu me sentia seguro, e agora eu estou aventurando em outras áreas, né? A olanzapina é citado muito na literatura, embora eu tenho um pouco de resistência, porque um dos trabalhos que eu publiquei uns 20 anos atrás foi de acalásia por clozapina. Então, pacientes que às vezes confundem, o paciente você começa a dar clozapina, ele desenvolve uma peristalse esofágica e você cria um problema diagnóstico. Tá? Se o paciente não estiver comendo, manometria é um exame diferencial importante. As intervenções psicológicas são muito importantes. Esse trabalho é interessante, ele combinou várias terapias e, na minha experiência, as intervenções a terapia cognitivo-comportamental é a melhor. O problema profissional que saiba fazer isso. Para finalizar, dentro do meu horário, o que vocês vão levar para casa? Gente, esse é um dos diagnósticos que eu estou mostrando para vocês das interações alimentares. Nós temos vários. E a gente não está preparado para isso, infelizmente. A gente sabe fazer um diagnóstico pronto da doença seria relacionada com medicamento, né? E a gente sabe fazer, preparar um paciente com transplante hepático, sabe fazer uma pancreatite gravíssima, mas a gente está falhando no básico, que é acolher os nossos pacientes. Então, escutem, observem. Aí você fala, mas eu estou atendendo um paciente de 30 anos, mas ele pode ter desenvolvido tário lá com 10, 11. E a história dele é uma história de sofrimento. Não esqueçam das outras intolerâncias alimentares. Hoje, a intolerância à sacarose tem vindo muito forte no diagnóstico diferencial, supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, IMO, LIBO, são diagnósticos novos. Hoje, o conceito de disbiose tem sido ampliado. Bem, a etiopatogênese, infelizmente, não está estabelecida, mas a gente acha que corre um pouco com essas dietas malucas que tem no mercado. Né? Eu publiquei essa semana assim, Vera está com muita raiva dessas dietas e os pacientes têm falado, Vera, realmente as pessoas estão abusando. O tratamento, gente, é individualizado. Cada paciente é um paciente. Né? A gente não tem como fechar, todo mundo vai levar mirtazapina, todo mundo vai para terapia cognitivo comportamental. Né? E a abordagem é multidisciplinar. Eu trabalho muito com uma equipe de nutricionistas, que a gente já faz uma modulação da alimentação dele, o que levou o diagnóstico, quais são os medos que eles têm em relação a esse alimento, para que ele tenha uma melhor relação com a alimentação. E eu gostaria de finalizar agradecendo o privilégio de ter vocês aqui, né, saber que vocês são o futuro da gastroenterologia, né, quando vocês estiverem aqui, eu e a Adélia estaremos viajando para mais um DDW de cadeira de rodas. Foi triste, foi? A gente vai ao DDW há 17 anos juntos e a gente fala, Adélia, mesmo na cadeira de rodas a gente vai aqui. Que coisa melhor para o DDW, Felipe? Maravilha. Principalmente quando a gente janta junto, né?
Pois é, a gente não pôs. Naquele pôr do sol maravilhoso. Pois é. Não, eu nem pus o pôr do sol, porque poderia ser. Bem, para finalizar, eu deixei o QR Code que tem várias aulas, se vocês quiserem pegar e mandar aula para vocês. Muito obrigada, gente.